Acho que deve ser um case para vocês também falar as sofisticações de possibilidade de fraude que pode acontecer no mundo. A criatividade do brasileiro. Não, é triste dizer que o nosso time de fraude é de longe o melhor da Mastercard do mundo. Né? Mas Pois é. assim, é algo que ao mesmo tempo é bom, a gente se orgulha, mas não, as razões são... O ponto que a Tamara falou muito importante, que é o papel da bandeira em investir em novos players aqui. O que adianta você ter um emissor que não emite cartão? Ah, sim. Então, eu acho que seria muito difícil a capilaridade. Então, a bandeira tem muito papel nesse sentido também De alavancar. fomentar inovação e apostar em novos players. O Drex, ele vem para fechar essa agenda aí da carteira, da wallet, do Banco Central, onde vai ter o Pix, com o Open Finance, com o Drex. Mas ainda mas o Drex é o que mais está incipiente, né? A gente participa do sandbox lá do Banco Central, com o consórcio. Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um SOS Bacen. Estávamos com muita saudade. Nossa, fazia tempo, hein, Fazia Maia? tempo. E até eu tava com saudade. Voltamos agora com tudo e hoje a gente trouxe aqui, um super assunto para a gente debater. Vamos conversar um pouquinho sobre bandeira. Bandeira, meu Deus do céu! Mari do céu! Olha, vai ser a primeira vez que uma bandeira vem aqui no SOS, então é muito especial Muito esse especial. momento pro SOS Bacen. Por quê? Porque bandeiras, gente, tem muita coisa que a gente pode explorar aqui. Acho que o momento que a gente está também, nossa, vai ajudar muito a esclarecer dúvidas com relação ao papel das bandeiras, tipo, o que é a bandeira no final, né? Os participantes dos Os arranjos. participantes, o futuro as consultas aí. públicas que vem aí. O Bacen ama as bandeiras. Ama, sim. Então, a gente vai ajudar, com certeza, aqui o nosso público a entender um pouquinho mais de como que é a regra do jogo. Quem dita, de fato, a regra do jogo está aqui. E quem aí, veio? Quem? A gente trouxe duas pessoas mega especialistas, muito especiais, super renomados aí no mercado, já de tempo. A Tamara e o John, que vieram aqui para contribuir com a gente. Eu acho que eles estão no mercado já faz um tempo, eles vão explicar um pouquinho pra gente, enfim, de carreiras e tal. Mas a Tamara, ela é head do Departamento de Jurídicos da Mastercard. E o John é diretor de assuntos regulatórios da Mastercard. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Obrigada pelo convite, pessoal. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito Boa. legal. E aí a gente sempre começa com uma pergunta, que é bem assim, não sei, né, como que a gente pode, assim, entrar no detalhe de cada um, mas onde vocês estavam em 2013? Há 10 não, né? Agora 11 anos atrás, quando chegou a lei 12.865 de meios de pagamento, que eu acho que é um marco que, inclusive, deixou muito mais claro o papel das bandeiras. Talvez tenha começado ali, né? O papel das bandeiras dentro do mercado de pagamentos e, a partir daí, acho que muita coisa mudou, mas o público quer saber, o Brasil quer saber onde vocês estavam, o que faziam, o que comiam. Quer começar? Bom, eu já trabalhava na Mastercard, eu entrei na Mastercard há 12 anos e eu era da área de produtos naquela época, fazia a América Latina toda de produtos. E quando veio a lei e logo as normativas, as circulares e tudo mais, para mim, na minha área naquela época, a gente viu como forma muito positiva, porque a gente já via em outros países, quando tinha, principalmente para o produto pré-pago, quando não tinha regulamentação, era um produto que não tinha uma segurança jurídica, onde as pessoas não tinham coragem de deixar o dinheiro, onde existia muita fraude, realmente, onde as pessoas falavam assim, tinha vários casos aqui no Brasil também, do avestruz, do não sei o que você captava, né, recursos, colocava ali numa conta de pré-pago, sem regulamentação e sumia, né? Então, a gente viu ali de forma muito positiva na minha área de produtos, que o Brasil a gente falou, nossa, no Brasil agora a gente vai começar a ter um arcabouço jurídico, algo que vai dar um embasamento, algo que vai dar uma solidez para esse mercado de pré-pago. Aí eu via também a movimentação do mercado ali, do jurídico do mercado, para se adaptar às novas
as novas regras, né? Então, tinha que fazer um regulamento Brasil, tinha um monte de coisa que tinha que adaptar das regras globais para o Brasil para pedir a autorização, mas foi muito natural, muito orgânico ali naquela hora, né? Porque o Banco Central estava conhecendo ainda, a indústria estava se conhecendo, o que cada um faz, o que cada um não faz. Então, a gente foi construindo meio que junto. E, assim, superou as expectativas de todo mundo, assim, né? A gente tinha essa expectativa de, olha, vai ser algo positivo, né? Que vai dar uma substância para o pré-pago, mas o pré-pago virou o que virou, né, gente? As fintechs e não sei o que veio depois, assim. Então, assim, tudo, você vai puxando o fio, começou ali. Então, foi um marco, algo que revolucionou. Depois, olhando para trás, né, o engenheiro de obra feita, olhando hoje para trás, você vê como aquilo revolucionou o mercado de pagamentos mesmo no Brasil. Então, foi muito bacana, mas, assim, não foi um grande, assim, choque imediato, a coisa realmente foi orgânica, a gente foi construindo junto. É claro que deu muito trabalho, né? Esses escritórios externos nos ajudaram muito, mas foi, assim, super importante. Uau! Então, no final, você acabou ajudando a estruturar os conceitos, porque eu acho que na época os conceitos não estavam tão claros, de pré-pago, de outros, porque você estava exatamente no local certo para definir regras de onde pode ir, o que pode acontecer, o que pode fazer, e você estava na área de produtos ainda. Então, exatamente. Você ajudou a estruturar. Caramba! Meu Deus! Estamos aqui hoje com um cartão Mastercard por causa dessa pessoa. Né? Muita gente envolvida, né? Muita gente. Muito legal. E você, John? Eu tenho uma história totalmente diferente, né? A Tamara estava na empresa e eu estava em um escritório de advocacia. Eu sempre brinco, eu fazia direito imobiliário antes. E eu caí no ano certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Eu saí do escritório de imobiliário, entrei na equipe do Bruno no ano de 2014. Foi Caramba! quando todas as circulares entraram em vigor. No furacão, então, né? No furacão. Eu não sabia o que era direito bancário. Eu lembro que eu perguntei para a secretária, eu falei, é equipe de quê? Direito bancário? Eu falei, paga R$200 a mais? Paga. Então, bom. É isso. Bancário, tá bom. Aí você pensa já banco grande, exatamente. né? Exatamente. Eu entrei na equipe do Bruno, então eu tive a oportunidade ali de aprender... Com a fera, já no... Assim, acho que ele é excelente, mas no começo era todo mundo na mesma página. Sim. O que é isso? Total. Então, foi uma oportunidade bem interessante de trabalhar com todo mundo, entender com a indústria inteira o que era a regulamentação, quais eram os impactos, para assessorar os clientes, como a Master, a Alelo, etc., que estava todo mundo ali perguntando o que isso significa. E a gente também não tinha a resposta muito certa. Mas foi uma experiência bem, bem única e ali me formou, criou meu embrião em pagamentos, e é o que eu segui até hoje. E aí não conseguiu sair mais, exatamente. Né? Exato. E aí você... Trabalho não falta. É verdade. Mas olha que engraçado, você de produtos e eu escritório, né? Então, a gente também estava dessa mesma frente. Eu entendo a sua frente escritório, né? Para atender os clientes, aquela correria, ver as normas, o que precisa, o que não precisa, como adequar. E vocês já pensando ali nos produtos novos, em como encaixar. Exato. E o pior, não ter as respostas, né? Não ter. Porque logo no início, quando eu lembro que saiu a 3681, 3680, 3682, era o que isso significa. Assim, um exemplo clássico, interoperabilidade. Era um trava-língua. O que é isso? Exato. Assim, Bom, ninguém... até hoje. Até hoje. Gente, arranjo, instituição de pagamento, para mim era muito confuso. O que era os conceitos, Isso já foi engraçado, porque em inglês é payment scheme. E aí ficava assim, vai fazer esquema de pagamento? Não pode. Não pode que nome fazer, que vamos dar? Esquema de pagamento pelo Banco Central. Exato. Gente, e para traduzir bandeira? Não, hoje em dia a gente ainda tem umas pegadinha, boleto. Como é que você traduz boleto? Você fica, né? Pra gente que é de multinacional, é o dia inteiro tentando fazer umas traduções, assim. As traductions. Pois é. É o que eu sempre brinco, de explicar pra gringo que jabuticaba não é uva. Exatamente isso. Mas aí, Joe, aí você decidiu sair do escritório e ir para uma empresa, para um cliente, para entender o business. Eu fiquei anos no escritório, fui estudar fora, etc. Eu voltei. Daí eu cansei e falei, olha, eu acho que... Tá na hora de fazer um move, etc. Tá. Daí eu acabei indo pra Mastercard. Tá. Já faz 4 anos que eu tô na Master, então Legal. acho que foi uma decisão muito... sou muito feliz com a decisão que eu tomei. E
Trabalho no FAO tem uma experiência muito diferente. Eu acho que estar na empresa, olhar, é um ponto de vista muito, muito distinto. Diferente. E a bandeira em si, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente enxerga o mercado como um todo. A gente não tem uma visão sobre credenciador, subemissor. A gente fala com todo mundo no mercado. Então, a gente tem uma visão muito holística do que está acontecendo, do que não deve acontecer, o que não, e etc. Então, é bem diferente. Mas foi quase 7 anos no escritório. Legal. Nossa. Apesar de ser diferente, no final, no escritório você também tem uma gama bem ampla de acessos, de informações e de 360, né? pontos de visão. E aí, então você só agrega, né, indo pra Master. Então, que sorte da Master ter vocês dois. Não, e antes de ir para Master, eu trabalhava em escritório, também em direito bancário, fazia também M&A, enfim. Mas era muito fácil, né? Os clientes perguntavam se podia, pode. Pode. Não tem regulamentação? Não tem. Pode. O que não está proibido. Muita coisa nessa coisa de pagamentos, tudo podia, né? Depois que a gente começou a... E mais lapidando ali, falar, calma, gente, isso aqui... Calma. Mas acho que, aproveitando então, né? Acho que o que afinal é a bandeira, né? Acho que a gente tem muita gente tem essa dúvida que você falou, né? Então tá ali, a gente consegue olhar para todo mundo o porquê disso, né? Qual que é onde está a bandeira nesse mercado de pagamentos? Bom, a bandeira ela evoluiu muito de 50, 60 anos para cá, né? Começou com aquela coisa do Diners Club, que era o famoso vou pagar um fiado, né? Aqui a gente paga fiado na padoca, não sei o que lá, era de rico. E eles ficavam em restaurantes chiques de Nova York e Chicago e tudo mais. E eu falava assim, vou pagar depois, falar com o meu banco, pro meu banco te pagar depois para aquela experiência que você acabou de jantar, beber, conversar com os amigos e tal. Era chato ali na hora, né, de ter que pagar a conta, né? Depois. Então, paga depois. E aí começou com o Diners Club, logo depois teve a Max, né, que era um modelo de negócio um pouco diferente. E aí foi se aproximando do que é hoje, depois com o Bank of America, que era Visa, e outros bancos da Califórnia, que é Mastercard. E aí foi se aproximando dessa modelo que a gente tem hoje, que a gente chama do modelo de 4 partes, né? Apesar de terem centenas de partes envolvidas, a gente fala que são 4 partes. Então, de um lado está o portador do cartão e o seu banco emissor. Então, ele tem um instrumento de pagamento que acessa aquela conta dele, né, com os recursos. Do outro lado, a gente tem um estabelecimento comercial e tem um credenciador que credencia aquele estabelecimento comercial. E no meio, a gente tem a bandeira, né? Então, a bandeira coordena essas 4 partes, tanto do lado de tecnologia quanto do lado de regras, como que faz para tudo isso funcionar de forma homogênea, né? De forma que isso funcione igual no mundo inteiro. Quer dizer, tem suas jabuticabas que a gente estava falando aqui, óbvio que tem, mas é uma coisa que você vai com a sua bandeira Mastercard na Tailândia, tá? Duas bolinhas lá, vai ser aceito e o estabelecimento ali sabe que vai receber. Não importa que você está com o cartão do Brasil, entendeu? Então, para isso acontecer por trás, a gente é uma franquia, né? Então, a gente licencia esses bancos emissores e bancos adquirentes, assim como a gente licencia diversos outros players ali Eu estou ultra simplificando aqui a coisa, tá? Mas... e eles têm que seguir uma série de regras para poder fazer o uso dessa marca, né? Para ser parte da franquia. E aí, é isso no final, né? Você tem uma transação que passa sem atrito, com segurança, todo mundo sabe ali o que vai acontecer. Então, assim, no dia a dia ninguém se preocupa. Então, e aí, a gente evoluiu muito, que eu estava comentando, da empresa de cartão de crédito, né? Hoje, a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia. Já há muitos anos, quando eu entrei na Mastercard, que eu falei, entrei há 12 anos atrás, já se posicionava como uma empresa de tecnologia. A gente, além de fazer as regras e a tecnologia, a mensageria, tudo para o dinheiro vir de A para B, tem vários valores agregados ali que a gente consegue prestar, né? A gente enxerga trilhões de databytes, não sei o que, de dados por dia. A gente... como o John mencionou, a gente licencia todo o ecossistema. Então, todo mundo é meu cliente, eu enxergo todo. Né? Então, como que eu faço para melhorar? Né? A gente sempre quer chegar no máximo de eficiência, de segurança,
de tudo mais. Então, assim, eu tenho vários serviços de tecnologia que eu presto ali em cima. Então, assim, hoje, basicamente, a bandeira está no centro de tudo e está no centro de pagamentos dos produtos que a gente conhece hoje como crédito, débito e pré-pago. Mas acho que a gente vai conversar um pouco ainda hoje sobre o que vai além, né, ainda, né, de pagamentos e de serviços bancários que a gente, por ser naturalmente uma empresa que está no meio, que tem regras, que sabe conectar A com B, né? Que tem todo departamentos focados, né, nessa coordenação. O que expande isso, o que dá para fazer pelo sistema para que o sistema melhore. É legal essa coisa da confiança, né? Então, quem está confiança, no meio... Então, assim, exatamente. que é o exemplo da Diners, né? Então, eu confio que aquela transação vai acontecer porque eu confio nessa bandeira, né? Em quem está no meio, distribuindo e garantindo que chegue de A para B, né? Porque no final é isso, né? É alguém querendo pagar e alguém querendo receber. Exato. Então, em vez de ir direto, ela vai para uma outra ponta, né? Então, assim, vocês estão lá ali como dando a confiança, dando a chancela de que aquilo ali vai acontecer, não só no Brasil, como no mundo. Isso é muito legal, né? Então, essa parte de regulamentação do Banco Central foi muito importante para também estar ali alinhado com o resto do mundo e você conseguir fazer a mesma transação aqui que você vai fazer na Tailândia, né? Exato. Fazendo uma comparação, quando a gente fala em franquias, só porque a gente ouve esse conceito de franquias em bandeiras, mas acho que não é muito normal, né? Nossa, achei fantástica. Eu ia comentar, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nessa analogia. Mas porque isso. A ligação é sempre no cartão, né? No crédito, né? No débito. É exatamente isso. Hoje, quando você entra numa sanduicheria, você tem certeza que você vai comer o mesmo sanduíche em qualquer lugar do mundo. A mesma ideia da Mastercard. Qualquer lugar que você vai, em qualquer banco que você vai, qualquer estabelecimento comercial que você vá, você vai ter a mesma experiência de compra. Segura, eficiente e etc. E que é muito difícil, né? Você pensa que aquela coisa do contactless, por exemplo, né? Aquela coisa do Brasil é crédito ou débito? Exato. Né? Já é um pouco diferente da experiência, mas assim, são essas pequenas diferenças, mas no fundo, uma pessoa que não fala uma palavra de português consegue vir aqui fazer o pagamento, pagar, independente do local, ela já sabe, já acostuma o consumidor a usar até a usabilidade. E os bancos e os emissores e os credenciadores também, na hora que vocês também colocam as regras, eles sabem o que esperar, as expectativas, porque já é uma prática de mercado mundial. Vai ter um adquirente lá da Tailândia que sabe que um banco aqui do Brasil vai pagar e que a conversão vai acontecer assim, XPTO. Então, é um sistema global que consegue conectar todo mundo. Ou seja, a bandeira é um grande orquestrador da mecânica de pagamentos hoje. Então, quando você lá vai usar o seu cartão, saiba que por trás tem uma grande orquestração dentro das regras do jogo. Ali eu sempre faço... Eu não fazia analogia com franquia, eu fazia com um tabuleiro de jogo e quem que escreve a regra ali hoje em dia é a estrela, que vai lá e faz a regra do jogo dos jogos, mas aqui quem faz a regra do jogo são as bandeiras. E acho que a Mastercard, acho que tem uma história, acho que mais de 60 anos, né, de história, assim como as principais aí que a gente vê. Acho que no Brasil tem uma coisa boa, porque a gente tem uma bandeira também nacional, o que é legal. Mas a gente vê como é difícil, porque como tem poucos players, como é difícil fazer essa orquestração, ainda mais globalmente falando, né? Acho que é bem difícil. E aí, pegando esse gancho, acho que vale um pouco... Por que será, então, que o Banco Central tentou ou tenta, né, também fazer parte dessa regra do jogo, né? Como que vocês enxergam a entrada do Banco Central nessa dinâmica, já que, assim, eu acho que vocês já estavam, né, as bandeiras já estavam estruturadas, já tinham uma... Já rodavam, já né? rodavam, já existiam. enfim. Por que vocês acham que em 2013 veio essa intenção do regulador de organizar, enfim, o território aqui em termos de nomenclaturas, essas coisas? E a bandeira foi um grande personagem. Acho que quando saiu a 12865, o Banco Central teve como premissa ali, eu acho que abrir o mercado, né? A gente tinha um mercado ainda extremamente concentrado no Brasil, ali com 2 ou 3 adquirentes, com meia dúzia de emissores. Os princípios da 12865 são fomentar a competição, inovação e trazer novas tecnologias para o mercado. E isso, hoje em dia, quando a gente olha 10 anos atrás, sem dúvida, extremamente bem sucedido. Case de sucesso mesmo. Um case de sucesso. Então, acho que muito nessa linha é o Banco Central entender o ser necessário uma intervenção para
trazer uma nova dinâmica para o mercado, trazer novos casos de uso, novos modelos de negócios e, como a Tamara falou no início, trazer segurança jurídica para que novos produtos pudessem ser operados com a certeza que o dinheiro de fato chegaria de A para B, etc. Você vê a inclusão financeira que teve de lá para cá, né? Muito devido a isso, né? De você ter as fintechs, de você ter esse novo modelo de negócio que só surgiu também por causa desse arcabouço regulatório. Então, o que a gente falou foi muito bem sucedido nessa de promover inovação, promover competição, né? Então, ele deu ali as ferramentas, né? E a indústria abraçou também, né? Nós, como Bandeira, também apostamos nessas fintechs na época, investimos para fazer acontecer e foi um sucesso, né? Então, a gente passou, não tenho os números aqui de cabeça agora, mas a inclusão financeira de 15 anos para cá foi um boom absurdo, né? Hoje todo mundo tem uma conta digital, pelo menos, né? Tem acesso, né? Realmente. Quando a gente olha os números hoje, quase 90% da população brasileira é bancarizada. Se a gente olhar isso lá há 10, 20 anos atrás... Acho que era 50, a gente via Um ponto que a Tamara falou que é muito importante, que é o papel da Bandeira em investir em novos players, é que... O que adianta você ter um emissor que não emite cartão? Ah, sim. Então, eu acho que seria muito difícil a capilaridade. Então, a Bandeira tem muito papel nesse sentido também de alavancar, fomentar inovação e apostar em novos players. E o que eu acho bacana do que a gente estava explicando do que é a Bandeira ela é responsável por algo muito importante, que é determinar uma taxa que chama intercâmbio, que é a taxa que o banco do estabelecimento comercial tem que pagar para o banco emissor, né? Então, a gente tem a taxa de desconto, que é quanto esse banco do estabelecimento comercial, o adquirente, ele cobra do estabelecimento comercial, ele fica com a margem dele, do serviço que ele está prestando ali, e ele repassa a taxa de intercâmbio para o banco emissor, e o banco emissor tem essa receita, né? E essa taxa é determinada pela Bandeira. E são inúmeros fatores que são levados em consideração para determinar que aquela transação, com aquele produto, naquele tipo de estabelecimento, se é à vista, se é parcelado. Então, depende do valor que é trazido ali para aquela transação, essa taxa de intercâmbio vai ser diferente. E isso também é um grande incentivador para isso, né? Então, muitas dessas de pré-pago nasceram com uma receita ali do intercâmbio, né? Então, é um equilíbrio que a gente está sempre procurando fazer no mercado, porque a gente não pode aumentar muito, porque desincentiva a aceitação, né? E eles têm alternativas de aceitação, não é dizer que a única alternativa é o cartão, tem outras alternativas no mercado. A gente não pode abaixar muito, porque desincentiva ali também desse modelo de negócio, de emissão, do digital e tudo mais. Então, é um equilíbrio que a gente está sempre procurando fazer e é importantíssimo e é o que move ali esse mercado e essa dinâmica de preço ali para as duas partes. Isso não é uma receita da Bandeira, a gente fica com zero disso. Então, o nosso real interesse no intercâmbio é fazer todo o ecossistema crescer. Crescer a aceitação e crescer a emissão. Essa é tipo fechar o ciclo, né? Porque senão a roda não vai girar se vocês não sustentarem e não equilibrarem de uma forma proporcional as questões. Por isso que é um grande orquestrador. E acho que nesse ponto é legal, assim, para falar, né, que o Banco Central, não é o Banco Central também que vai estipular os valores, né? Ele estipula limites, né, ali, mas são as bandeiras, são as responsáveis aí justamente por falar quais são as regras do próprio, né, do próprio arranjo, aqui entrando nos termos, né, do arranjo de pagamento, né, que todo mundo escuta. Então, a Bandeira, ela é a instituidora do arranjo de pagamento, porque ela é a dona daquele modelo de negócio. Acho que tem muita gente que tem confusão com esses termos, justamente porque vieram termos novos, né, que o Banco Central não quis colocar, não quis, né, não dava para colocar realmente esquema de pagamento, ia ficar muito esquisito, né? E vocês também não iam crescer. Eu sou a instituidora desse esquema aqui, né? Esse esquema é meu. Então, eu acho que isso arranjadora, também... sei lá, tinha muita coisa ruim de palavra, de jogo de palavras. Achei que eles foram felizes no final. E acho que também, então, acho que vocês puderam comentar um pouquinho essa parte desse arranjo, né? Esse modelo de negócio que o Banco Central trouxe, né, para vocês. E agora, como instituidora, as regras que vocês têm que seguir
para fins de Banco Central, né? Como é que funciona essa fiscalização do Banco Central em vocês? Quais são esses desafios, né? Ou oportunidades também que vocês enxergam dentro desse contexto, cenário Banco Central? Eu sempre falo que a regulação de bandeiras ela é nova no ecossistema como todos. Né? A regulação de banco aí tá aí faz 50 anos. Acho que existe muita pouca margem para interpretação, muito pouca dúvida. Extremamente consolidado, extremamente robusto, sólido. É isso. Quando o Banco Central soltou a regulamentação de meios de pagamento, de IPs, credenciadores, emissores, ele focou muito nessas instituições primeiro. Que traziam, de fato, um risco um risco financeiro mais relevante para o ecossistema. Então, quando a gente olha lá entre 2014 até 2018, o Banco Central teve um foco muito grande no processo de autorização dessas instituições de pagamento. É verdade, ele priorizou, Ele inclusive. priorizou as instituições de pagamento. Em seguida, veio ali a autorização para as bandeiras, quase todas mais ou menos na mesma época. E quando houve a autorização das bandeiras, que foi só em 2020, ali 2021, a gente entendeu que houve um processo de supervisão mais intensificado. Um Banco Central muito atento, proativo e interessado em entender como as bandeiras funcionam, não só localmente e globalmente. A nossa sorte é que a gente tem um Banco Central extremamente técnico e curioso para entender o que a gente tem de processos lá fora para poder utilizar aqui internamente. Né? Extremamente aberto, né? Eles são abertos, fazem as consultas e tudo mais. Então, quando eu vim para a Master, eu sempre falo que foi uma oportunidade incrível que eu ia ter a chance de aprender junto com o regulador sobre o que é a Master. Essa curva de aprendizagem não ia ser só minha, mas também com todo o mercado entender o que de fato a Master faz, qual a melhor forma de regular, o que vocês veem, o que vocês não veem, qual é o limite de vocês podem realmente fazer mais, etc. Então, acho que todo esse contexto faz ser um advogado de bandeiras, se tornar algo extremamente dinâmico e interessante todos os dias. Total. Gente, Banco Central, muito apaixonante, gente. Ele fica todo mundo. Eu não sei se vocês falam isso, verbalizam, mas eu sou muito apaixonada pelo Banco Central, né? Muito fã. Já trabalhei com outras autarquias, então dá para ter um comparativo, né, bem... A gente também, assim, o mercado é muito dinâmico, acho que tem um ponto de concorrência, competição, então a gente tem lá o CAD, a gente tem outras entidades de proteção de dados e tal, mas o Banco Central, não sei, gente, tem um quê ali, uma energia que é muito boa. E é muito parceiro, né? Eu acho que é isso. É a intenção de melhorar genuína, o ecossistema, né? Isso, de ir lá e fazer essa conexão acontecer, assim. Não que os outros não tenham a intenção, óbvio que sim, mas eu acho que foi no momento oportuno. Muitas coisas corroboraram para que acontecesse naquele momento e daquela forma. Então, com as pessoas certas. Então, acho que o universo colaborou. E aí, gente... E eles não esquecem dos princípios deles, que é promover a inovação, promover a competição. Exato. Segurança, exato. A proteção dos dados. Exato. Então, eles sempre voltam para isso. A transparência, né, com o usuário. A transparência. Isso é muito bom. Inclusive, segurança é um dos pilares principais de bandeira, né? Eu acho que tem um ponto, assim, muito sofisticado de tecnologia que a bandeira oferece, eu acho que para o mercado, para essa orquestração mundial, inclusive, que a bandeira consegue também trazer e alavancar muitas coisas dentro do ecossistema. E aí, pensando, né, em segurança, nesses pilares importantes, como que vocês estão enxergando esse momento atual de regulação? Acho que tem aí, ao longo de 2013, muitas regulações vindo de Banco Central, olhando para arranjo de pagamento, instituidores de arranjo. Mas como que vocês enxergam essa evolução, né? Vocês acham que hoje estamos mais maduros para entrar mais em princípios dentro das regulações? Como que vocês estão vendo esses movimentos Banco Central, enfim, de 2013 para cá? Teve muita evolução, né? Muita coisa aconteceu, que a gente disse, todo mundo evoluiu junto ali, né? A gente sempre acaba vendo de forma positiva. Acho que pode ter aquele primeiro impacto, né? Que vai dar muito trabalho, né? Puta, não é assim que eu faço lá fora, eu vou ter que adaptar só para o Brasil, o mundo inteiro é diferente e tal. Mas quando a gente começa a cavar mais, a aprofundar e tudo mais, a gente enxerga que é positivo. E volta a falar, volta para os princípios. A gente quer promover a inovação, a segurança e tudo mais. E nada que ele vem pedindo ali de regulamentação sai disso, né? Então, não tem como dizer que isso é
é algo que é negativo, porque não, né, não tem como você dizer algo que promove inovação, segurança, eficiência, é algo negativo. Sempre é algo positivo. Pode dar um trabalho, pode ser algo, mas a gente está aqui para isso, né? Para fazer isso. E o Banco Central do Brasil hoje já é benchmark mundial, né? Então, eles dão palestras no mundo inteiro e tudo mais, não só do Pix, mas de toda a agenda BC, hashtag BC+, enfim. E eles realmente têm um plano, seguem o plano. É um plano, assim, muito concreto, com valores muito positivos e assim a gente encara também. E surgem muitas oportunidades a partir disso, né? Acho que desde 2013 que a gente estava falando aqui, então teve muita oportunidade de novos negócios, inclusive para as bandeiras, né? Que vocês comentaram também, então que deixou de ser só ali uma visão, né? Mais cartão, e vocês têm hoje vários outros produtos. Você vê como está crescendo os pagamentos, né? 2 dígitos todo ano, então assim, isso ajuda, né, a todo o ecossistema, novos negócios e os negócios existentes também a ficarem mais sólidos. Né? E falando no... Você falou Pix? Aí eu falei, não, vamos entrar no Pix. Acho que vamos polemizar. Brincadeiras à parte, gente. Mas como que vocês enxergam nessa relação Pix? Porque Pix veio aí ao Banco Central. Acho que teve, na época, gente, umas discussões de pagamentos instantâneos, acho que era o nome, não tinha ainda Pix. A marca. A marca. Acho que o conceito não era tão claro para a população, a não ser para quem já era do mercado. Tiveram, acho que, oportunidades do próprio mercado fazer um movimento de pagamentos instantâneos. Acho que as bandeiras fizeram esse movimento também na época. Mas como que vocês hoje entendem essa relação Pix e bandeira? Assim, como que isso se encaixa, né, dentro dos meios de pagamento hoje em dia, que cada vez mais, gente, o povo é muito criativo. Nem sei o próximo. O Banco Central foi, assim, muito inteligente, né, para fazer o Pix. Então, eles viram... Esse modelo existe em outros lugares, já existia em outros lugares do mundo. Tinha o Pay no México, o FedNow nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, UPI na Índia. Então, assim, tem esse modelo em vários lugares. Então, eles foram para esses lugares. Eles visitaram a Mastercard... nesses lugares. Então, a gente conversou bastante com eles na época. Eles fizeram solicitação de informações de como que funcionava o nosso sistema na Inglaterra. Foram lá visitar e tudo mais. E acho que eles fizeram algo que foi muito bem feito, que os outros... Não digo que erraram, mas eu acho que no Brasil dá essa possibilidade, porque uma coisa... A Europa, talvez, é muito... tem muitos bancos, muitas línguas e culturas diferentes, não sei. Os Estados Unidos muito liberal. Eu não sei te dizer exatamente onde que... Aqui eles conseguiram fazer algo que, assim, eles mandataram para as maiores instituições financeiras. Eles mandataram a UX, né, a experiência do usuário, porque muitos, né, colocavam o pagamento instantâneo ali no fundo do aplicativo, né? É obrigatório, mas tá ali, escondido. Não, você tem que colocar aqui, fazer assim. Então, não pode ter o atrito, né? Os princípios que eles voltaram, assim, não pode ter o atrito da autenticação, de não sei o quê. Coisas que eles viram que nos outros lugares do mundo era onde pegava e que no Brasil, eles, por causa do ecossistema financeiro do Brasil, como era formado e porque eles já tinham essa... ingerência sobre o sistema financeiro, né? Como o John comentou, a regulamentação bancária é super consolidada e eles conseguiram fazer essa coisa do proxy, né? Que é a chave Pix também, exemplo da Inglaterra que dava certo, né? Que a pessoa não dá para digitar algo assim, não. Coloca o celular, coloca o CPF da pessoa, cada uma, ela pode ter chaves Pix em diferentes bancos. Aí quando os bancos começaram a entender assim, putz, ela vai ter uma chave Pix que vai conectar numa conta principal dela. Ela vai geralmente usar... Ela pode ter mais de uma chave Pix, mas eu acho que a pessoa vai usar a chave principal dela. Então, banco, preciso correr para essa pessoa usar a chave Pix no meu banco. Então, antes do Pix ser lançado, não sei se vocês lembram, tinham bancos já fazendo propagandas com artistas. Cadastre aqui, sua chave Pix. Cadastre sua chave Pix e tudo mais. E eles criaram uma marca, que é o Pix, que é uma marca, né, que tem logotipo, tudo que uma marca tem. Né? Então, e caiu no gosto do brasileiro porque fizeram tudo certo. Né?
E aí, eu vou para a sua pergunta agora, que é como a gente lida com o Pix, né? O Pix é muito importante porque ele está colaborando com toda essa digitalização que a gente está falando, né? Então, a gente começou ali com as IPs, com as fintechs, com os cartões e tal, digitalizando, bancarizando a população. E o Pix agora ajudando nessa digitalização. Então, assim, a gente vê a pizza crescendo mais e mais e mais. Então, as pessoas podem se questionar, putz, mas não está canibalizando o cartão e tudo mais? Assim, pode em algum tipo de produto, em algum tipo de segmento específico, até pode. Ou tem segmentos, por exemplo, que o cartão não entrava e que o Pix está. Então, assim, tem lacunas que o cartão não entrava por N motivos. Pode ser que não era vantajoso financeiramente ou não, enfim. Pode ter N motivos, mas que o Pix entra também. Então, a gente vê a economia digitalizando, o conhecimento bancário da população aumentando. Ou seja, isso cria oportunidades para a gente, né? Então, quando você tem uma população inteira sabendo usar, né, o pagamento, o eletrônico, confiando e tudo mais, tudo aquilo que eu comentei que a bandeira faz, que tem que criar essa confiança, também é um caminho que eles traçaram aí, que eles tiveram que fazer, um mato alto que eles também mataram, que também cria oportunidades para a gente, né? Sendo empresa de tecnologia, onde que a gente pode oferecer um serviço de valor agregado ali naquela transação que é fora dos nossos trilhos de cartão, mas, de repente, se eu enxergar aquela transação, o que eu posso oferecer ou não? Então, criam-se aí oportunidades que sim, estão sendo estudadas e vamos ver onde que vai dar. São serviços, acho que, métodos de pagamentos complementares, né? Acho que é muito nessa linha que a gente enxerga esses outros meios alternativos de pagamento. Complementares que quanto mais bancarizada a população, quanto mais a população tiver inclusão financeira, melhor para cartões, melhor para Pix, melhor para todo o ecossistema como um todo. É muito nessa linha que a Tamara falou. Total. Muito legal essa questão da oportunidade que vocês falaram, né? Porque se a gente pensar que a gente estava comentando, né? Então, 50% antes e agora 80%, 90% bancarizado. Então, olha o quanto tem para oferecer novos produtos, né? Oferecer E o bancarizado coisas. Não quer dizer que 100% das transações deles são Vai ser- bancarizadas, né? Então, é o bancarizado que tem lá, mas... Que tem acesso agora, né? Tem que não o tinha acesso. antes. E aí, o que ele pode agora pagar digitalmente? Porque o Pix, de novo, trouxe um acesso ali instantâneo, seguro, de confiança. Então, é bem bacana ver isso. Eu vou dar um pitaco. Assim, eu acho que as bandeiras, elas têm um histórico e sofisticação em tecnologia ligados à segurança. Uma das maiores dificuldades hoje do Pix é fraude, né? É prevenção à fraude, é entender como que incrementa a segurança nesse processo e, obviamente, a tecnologia desenvolvida no Pix não tem uma mesma infraestrutura de sofisticação que bandeiras têm hoje. Então, vocês usam, sei lá, blockchain, sabe? Inteligência artificial. E tal. O Banco Central está tentando, via Drex, entrar dentro desse contexto, mas, assim, ainda estamos no momento de rampagem. Então, eu acho que a bandeira consegue agregar muito valor nisso para o Banco Central. Eu acho que você comentou dos diferentes métodos de pagamento instantâneos no mundo. Eu acho que é o elo, a bandeira, eu acho que é o elo da conexão Mundial, global dentro desse Vocês processo. já fazem isso, né? Então, eu assim, até me arrepia. Eu acho que é isso que, assim, as bandeiras vendo, eu acho que mais pra frente, vão contribuir animalmente, porque vocês já são posicionados como um orquestrador global, vocês entendem a lógica cultural de cada país, enfim, o momento certo para essas conexões, o momento desses pagamentos instantâneos de maturidade em cada local. Então, além de ser um grande advisor para o regulador, como ele já foi logo no comecinho, eu acho que só vai aumentar. Então, para quem fala que bandeira vai acabar, gente, vocês estão muito enganados. Só vai criar mais, acho que, oportunidades dentro do ecossistema. Tem muito campo a ser explorado. Muito, coisa. com certeza. Tomara que, com certeza, incremente cada vez mais essa segurança, porque, de fato, o Pix, eu acho que só não traciona mais para internacional por conta dessas questões todas que a gente falou de segurança e tal. No Brasil já é um desafio, que eu acho que deve ser um case para vocês também falar
as sofisticações de possibilidades de fraude que pode acontecer no mundo. A criatividade do brasileiro. É triste dizer que o nosso time de fraude é de longe o melhor da Mastercard do mundo. Né? Mas Pois é. assim, Né? é algo que ao mesmo tempo é bom, a gente se orgulha, mas não, as razões são, Exato. são ruins. Exato. Mas a inteligência artificial tá aí para isso, né? Para conseguir ser cirúrgico na hora ali. Então, fraudadores, sinto muito, mas seus dias estão contados. Aqui não. Aqui não. E aí, a gente falou um pouco, então, de Pix e tal, das oportunidades, mas tem o Open Finance. Aí, o Open Finance, lá em UK, também já tá bem famoso. Então, para quem não conhece, Open Finance é uma grande rede de conexão dos players que a gente está falando aqui. E como que a Bandeira entra, né, dentro desse contexto do Open Finance também? Como que vocês enxergam bandeiras também colaborando dentro desse contexto? Que aí a gente fala mais de dados, né, especificamente. Bom, isso é bacana. O conceito do Open Finance, ele é muito legal, porque ele é simples no sentido de o usuário é dono do seu próprio dado. O dado não é do banco, o dado é meu. Sim. Então, eu tenho um financiamento imobiliário, eu tenho as transações de crédito que eu faço, tal, são todos os meus dados. E aí, o Open Finance vem no sentido de abrir essa competição entre as instituições financeiras, de oferecer o melhor serviço. E competição gera inovação, gera redução de eficiências, gera redução de custo. Né? Então, é muito bacana o conceito do Open Finance. Então, aplicabilidades do Open Finance ainda estão sendo muito discutidas no mundo, né? Então, tem diferentes casos de uso, né? Então, a gente começa no caso de uso de vamos reduzir o custo do crédito mesmo, né? Então, eu preciso de um empréstimo aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem os bancos governamentais com taxas, por vezes, mais baixas de juros do que os bancos privados, e os grandes bancos ali antes dominavam o crédito, mas será que os bancos menores não têm condição também de oferecer crédito a taxas melhores, a condições melhores? Então, o Open Finance vem para facilitar isso, né? Então, esse é um caso de uso. Outro caso de uso é o account scraping, lá, é para a educação financeira da pessoa, é o que o guia bolso faz pegando a sua senha, não precisa pegar a sua senha. No Open Banking ele pega as APIs, ele puxa esses dados e você tem todas as suas contas ali centralizadas, você se organiza melhor, né? E aí, nisso também consegue prestar serviços mais focados naquele usuário, né? Naquele perfil daquele usuário, que é muito bacana. E aí entra no mundo de pagamentos, né? Onde, com um Open Finance, você teria a figura de um iniciador de pagamento que pode puxar o recurso ali do banco A para o banco B, né? Então, como a bandeira entra nisso, né? Então, muita gente poderia se questionar, o Open Finance está desintermediando um adquirente, está desintermediando uma bandeira, mas tem espaço para serviços ali, né? A gente, como eu comentei no começo, é uma franquia que está acostumada a conectar diferentes partes de um ecossistema e criar soluções de fraude, de eficiência, tudo que o Open Finance precisa, né? Disputas, né? Então, assim, o chargeback, né? Você fez um pagamento e aí não recebeu, né? Como que eu disputo aquele pagamento se você não tem umas regras, se você não tem um árbitro ali no meio? Por exemplo, é um serviço que poderia ser prestado. Assim, tem infinitas possibilidades, porque nada mais é do que a mesma coisa. O dinheiro sai de A para B, com alguém no centro, com alguém no centro que poderia estar ditando regras ali de como que isso faz, alguém que poderia estar prestando serviços agregados para melhorar aquela transação de pagamento. E aí que eu estou dizendo aqui em pagamentos, mas os outros exemplos de casos de uso do Open Finance, onde também a bandeira tem possibilidades, por ser uma empresa de tecnologia, de prestar. De explorar, né? É claro que qualquer coisa que uma bandeira do tamanho da nossa, global, né, de alcance, faça, ela entra para ter escala, né? Então, são coisas que são muito estudadas, né? Assim, as possibilidades são infinitas. Significa que eu vou prestar as infinitas possibilidades? Não, eu vou escolher, priorizar estrategicamente onde que vai me
ser financeiramente atrativo, né? Que é outro desafio também no Open Finance, ser financeiramente atrativo. E onde que eu vou prestar com escala e tudo mais, onde que eu vou com a minha marca, né? Que é o meu maior ativo, dar essa confiança para o usuário e tudo mais. Então, a gente enxerga, de novo, como oportunidades de negócio. Eu acho que muito em linha com a Tamara estava falando no início, né? Que acho que as bandeiras deixaram, principalmente o Mastercard, deixou de ser só de conectar partes. E agora tem muito mais esse viés de prestadora de serviços de tecnologia global. E o Open Finance, ele só corrobora com isso. É um universo extremamente amplo que a gente consegue imaginar qualquer tipo de coisa ali dentro. Então, acho que é muito essa visão da bandeira. Nossa. Total. O Open Finance, por ter uma autorregulação muito forte, né, dentro desse contexto, tem uma flexibilidade para o próprio mercado. Então, não é uma coisa engessada, né? Então, tem os princípios lá do que deve nortear o Open Finance, que o Banco Central tem ali o árbitro, mas é o próprio mercado que vai se moldando e entendendo onde estão as oportunidades. A participação, né? Participação. E aí, da mesma forma como eu comentei, que acho que do Pix, né, de segurança, dessas conexões, do elo de conexão, acho que no Open Finance também, acho que tem uma dor hoje, não sei se de vocês, gente, eu sou péssima em gravar senha. Ah, sim. A senha na Mastercard a gente já é não, coisa do passado. Exato. E aí, quando não você tem senha. A ideia é não ter senha. Exato. Autenticação, você é você. Exato. E aí eu acho que é aí que entra as bandeiras. Tipo, como aprimorar essa autenticação sofisticada, deixar um pouco mais popularizado, né? Porque eu acho que as pessoas hoje olham e falam autenticação, só imaginam o dedo polegar. Mas não, tem N. Olha, no mundo online, principalmente que não tem autenticação por senha, a gente já tem serviços de inteligência artificial que você sabe que é você pela forma com dados que não avançam a privacidade de dados pessoais, porque assim, se a pessoa pega o celular, qual é o jeito que ela pega, o horário que está fazendo, o local, N dados que somados conseguem autenticar que aquela pessoa, que eu não sei quem é, porque eu não tenho acesso aos dados pessoais dela, mas que eu sei que aquele token daquele PAN, né, que é o número daquele cartão, é a pessoa dona daquele que está fazendo, sabe? Então, tem N serviços assim já que... E a ideia da Mastercard é acabar com senha. Não quer... Senha é muito passado já. Meu Deus, e essa informação é importante, que a gente não sabe quem são as pessoas. A gente não conhece a Luíse, a gente sabe um número de cartão, a gente não sabe seu nome, a gente não sabe quem é você, o que você faz, não sabe de nada. E só com esse número de cartão, com o comportamento, esses mecanismos globais ali de inteligência artificial, fraude, cyber, etc., a gente consegue montar um pacote, isso em nível transacional, porque são milésimos de segundos, entregar para o emissor, e falar, emissor, autorize ou não essa transação com base nesse score aqui de fraude, de cyber-inteligência, e o emissor faz esse processo de autorização e devolve a transação. Lembrando sempre que a gente não autoriza a transação. A gente não dá crédito, a gente não é uma empresa de crédito, a gente não autoriza a transação e etc. Porque acho que isso é importante. A gente não é banco. A gente não é financeira, né? A gente dá todos os subsídios para o banco emissor aprovar ou não, mas a decisão é dele. É dele. E a gente realmente não sabe quem são as pessoas usando ali. Vocês, no final, vocês permitem que os bancos tenham essas flexibilidades. Eu acho que esse é o principal ponto. Nas discussões iniciais, eu lembro das regras de Open Finance, uma das coisas era a LGPD. Era um desafio grande. Porque é dado, né? Exato. Assim, a primeira sinergia que tem que ter ali é com a LGPD. E um passo atrás, né? Lei de sigilo bancário. Exato. E aí vem umas discussões, gente, homéricas sobre consentimento, sobre não sei o quê. A gente, inclusive, começou a nomear as coisas E o atrito que... Porque toda ideia não tem atrito. Aí você começa a falar, mas o cara vai ter que dar. Eu concordo com isso, sabe? No meio
meio da transação não vai Aí a funcionar. experiência- Exato. Então, como que a gente faz para ter o consentimento, mas é um consentimento que não é aquele, né, expresso ali de LGPD? Exato. Foi bem bacana essa discussão na época. Foi, exato. Consentimento pode ser uma piscadinha. Ah lá, tá vendo como é? Ai, gente, muito legal. E aí a gente, então, estamos aqui numa linha de evolução, de sofisticação de tecnologia, e aí vem o Drex. A gente falou do Drex, né, que é outro... A gente já falou aqui no SOS com um super, o que Aristides, desenhou, né, o Aristides. Que inclusive trouxe essa questão também da LGPD, né? Com esse desafio da questão dos dados, né? Ele trouxe também esse desafio para o Drex. Então acho que Exato. a gente volta aí no mesmo ponto, né? Na mesma dor. E o Drex também vem como uma nova forma, né? Uma forma diferente de fazer transação. E Uma nova trilha, né? Uma nova trilha de pagamento, de autenticação, de um monte de coisa. Como que vocês aí enxergam a bandeira, né? Então, a gente está aqui muito nessas conexões dos 3 principais pilares e agendas aí do Banco Central, o Pix, Open Finance e agora o Drex. E a gente está vendo que existem papéis muito relevantes da bandeira dentro desses processos. No Drex, que está daí no ambiente blockchain, cripto, stablecoins, como que vocês estão enxergando, né, esse ambiente para as bandeiras? O Drex, ele vem para fechar essa agenda aí da carteira, da wallet, do Banco Central, onde vai ter o Pix, com Open Finance, com o Drex. Mas ainda mas o Drex é o que mais está incipiente, né? A gente participa do sandbox lá do Banco Central, com consórcio. Que legal. De outras empresas com casos de uso, né? Eu vejo ainda mais distante um pouco, assim, de eu comprar uma pipoca na esquina com moeda, com real digital, sabe? Mas tem casos de usos mais próximos e mais necessários, né? Porque o Drex, eu acho que, a princípio, ele vai vir solucionar problemas que existem, né? Eu acho que o pagamento ali da pipoca está funcionando, tem várias formas de se pagar, mas tem coisas que precisam hoje do blockchain, dessa autenticação do blockchain que traz. Então, valores imobiliários, né? Como que vai trazer a população para o investimento, commodities agrícolas, né? Terras, enfim. Dividir esses valores imobiliários com segurança, autenticar esse investimento e tal. Acho que tem casos de uso ainda anteriores ao a gente usar o Drex do dia a dia, né? E aí a bandeira, como eu disse, a gente está no sandbox, várias empresas de tecnologia também estão, né? Também aí prestando serviço, inclusive, de dados, né? De como obter o consentimento, como guardar o consentimento. São infinitas possibilidades de serviços que uma bandeira pode prestar. A própria tokenização, né, dos dados, tokenização. né? Que é o nosso grande asset, né? Então, voltando, com receio de parecer um disco quebrado aqui, mas sendo uma empresa de tecnologia, né? Então, a Microsoft pode fazer alguma coisa que, entendeu? Só que a gente está nesse meio de pagamentos, né? No meio de tecnologia financeira mesmo. Então, a gente está junto com o Banco Central nessas discussões, no sandbox que eles estão fazendo dos casos de uso, assim como com outras empresas juntos. E está, enfim, trazendo experiências internacionais. O mundo inteiro, né, tá indo para as moedas digitalizadas, né, as fiat currencies, né, digital currencies. Então, é bacana também trazer essas experiências globais, né? E aí tem os outros tipos de moeda também, que não o Drex, né? Os bitcoins e tudo mais, que também está passando por a regulação no mesmo sentido de trazer segurança, né? De trazer
algo a mais ali para o arcabouço dessas novidades tecnológicas, mas que mexe num negócio que é muito importante para a pessoa, que é o dinheiro, né? Total. Então tem que ser as coisas têm que ser muito bem feitas, né? Tem que ser muito os fraudadores, eles são muito inteligentes. Sim, imagina. Uma coisa que eu sempre ouço, né? Se eles usassem a inteligência pro bem, a gente estava mais evoluído. Assim. É verdade. A gente estava já morando em outro planeta. Com certeza. Com certeza. E como maestro desse ecossistema como um todo, né, que a gente estava falando, a gente tem que ficar de olho em todos esses pontos. Então, assim, saiu a regulamentação de Drex, putz, precisa olhar, a Mastercard tem que se manifestar, a gente tem que entender, a gente tem que dar o nosso feedback. Saiu a regulamentação de cripto. Assim, isso é super importante pra gente, porque a gente tem parceria com crypto players no mundo inteiro. Exato. Até onde, o que exatamente a regulação, e a regulação de cripto especificamente, foi mais um questionário, né? Assim, o que vocês acham disso, de A, de B ou de C? E a gente teve que fazer um assessment interno. E aí, mundo, global, Mastercard, como que a gente se posiciona sobre esse ponto da regulação? Não é o que o John ou a Tamara acham, né? A gente precisa saber a instituição, né? E esses assuntos são complexos da gente chegar numa mensagem global única, mas a gente tem, né? Porque é uma empresa focada totalmente nisso. E até porque o tamanho da Mastercard, qualquer coisa que a gente escrever comigo uma manifestação de consulta é muito relevante. Sim, claro. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado de estar alinhado localmente com as expectativas do mercado, do regulador, versus as expectativas globais do que as outras jurisdições estão falando, até para não ter conflito. Porque, por vezes, pode acontecer a gente falar algo no Brasil e que vai contra algum outro posicionamento em outro país. De outro país. Tem que estar sempre tudo ali, né? Então, é o maestro externo e o maestro interno. Eu vou falar que o interno, às vezes, é mais difícil eu coordenar com o interno do que com o Banco Central. Puxando esse gancho curioso, assim, como que vocês lidam com reguladores de outros países, assim, com outros bancos centrais, né? Então, aqui no Brasil é muito óbvio que a gente está falando do Banco Central, mas nessas interações, porque os temas, os nomes que a gente falou aqui são brasileiros, né? São daqui do território nacional, mas o conceito não necessariamente está somente aqui sendo discutido, tá? No mundo, por exemplo, cripto, por exemplo, stablecoins, por exemplo, pagamentos instantâneos. Como que vocês estão vendo, né, essa perspectiva de outros reguladores? É a mesma sofisticação do nosso querido Banco Central? Depende muito, muito, né? Talvez o John pode falar melhor, mas tem país que mas países bem desenvolvidos, né? Inglaterra, são, né, tem, sim, bancos centrais. Inclusive, e os bancos centrais se falam, né? E a gente vê que nosso Banco Central olha muito o que a Europa está fazendo e tudo mais. Tem outros bancos centrais que, às vezes, são também super... tem a sabedoria, tudo, mas o país como um todo ainda está um pouco atrás no avanço de tecnologia, porque o de pagamentos no Brasil realmente é muito avançado comparado no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o segundo maior mercado da Mastercard no mundo, só atrás dos Estados Unidos. Nossa, olha só. Né? Então, acho que não é uma questão de dizer se o Banco Central ou não é mais evoluído, mas assim, o ecossistema deles né, serem mais evoluídos ou não nesse sentido. Né? Mas se a gente pudesse fazer uma corrida de cavalos ali, eu falaria que o Brasil está junto com esses reguladores ali de países extremamente desenvolvidos, o europeu, o americano, o canadense, etc. E a gente vê uma diferença muito grande, às vezes, de conhecimento do que é bandeira, do que é o sistema de pagamentos, dependendo do país. Eu vejo só o Brasil, mas como empresa global a gente tem interações com outros times, mas muitas vezes a gente tem que capitanear uma discussão. O Brasil levanta a mão e fala, olha, a gente tem esse problema, está acontecendo isso, A, B, C e D. Fala assim, isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente tem que montar ali uma agenda, criar esse racional, que depois, daqui 3 anos, o meu colega do Peru vai me ligar e vai falar, cara, o que aconteceu no Brasil aí? O que foi isso? Mas isso é muito legal, posso falar, porque é muito isso que acontece. Tem alguma consulta pública, alguma coisa, e a gente começa a falar internamente, eles já sabem o ripple effect, assim, né? Disso transbordar para a América Latina e para o mundo. Vai chegar lá, né? Outros países vão olhar, eles olham para o nosso Banco Central, olham para a nossa regulamentação de benchmark mesmo, de
de ver para onde que eles têm que caminhar. Então, eu acho isso muito bacana, de estar na vanguarda aqui. É muito Vocês legal. conseguem se antecipar em coisas que podem acontecer, que já estão vivendo em alguma localidade, tipo no Brasil, especificamente. Já conseguem, vamos alavancar tal feature ou tal produto em tal localidade. Vocês já conseguem prever mais ou menos tudo que pode acontecer por essas experiências e trocas. Animal. Exatamente. Muito legal. Gente. Olha o quanto de coisa que a gente falou aqui, né? Tipo, Pix, Drex, ativos virtuais. Então, a gente tem muita coisa, realmente. Né? Exato. Todo mundo fica olhando, né? Pra ver qual que é a nova ali do Brasil, né? Que vai vir. Exato. Não, e aí, assim, a gente falou... Eu dei meu pitaco aqui das coisas. Do Drex, gente, acho que bandeira vai ajudar no cross-border. Câmbio é um negócio muito complexo, difícil de lidar, FX, enfim, também acho que tem coisas aí, mas... É uma dor ainda, né? A parte de câmbio. uma dor. Eu acho que a Tamara falou um negócio que é muito... É isso, o Drex veio para resolver dores. Eu acho que dor do agronegócio, inclusão, inclusive, desse mercado, porque acho que está muito distante. Real estate também. A possibilidade de você mudar o conceito, né? De comprar um apartamento. Não necessariamente você compra... o apartamento, você pode comprar uma cota. Então, solteiros de plantão que vivem viajando, tipo o John, que é Jet set. Vocês não precisam, né, investir num apartamento só, você compra uma cota. Então, acho que tem um desenvolvimento também ali do mercado importante que o Drex vem. Eu acho que a bandeira vem para ajudar isso, mas principalmente no cross-border, eu acho que tem muita oportunidade. Muita. Dentro do conceito de fortalecimento de todos os conceitos de tokenização, um ambiente muito complexo que é blockchain, que ninguém ainda... Acho que vocês estão participando, né, do case, né, do Banco Central, mas, assim, cada dia é um aprendizado, cada dia é uma coisa nova que surge de desafio. Então, eu acho que o conjunto, né, diferentes pontos de vista, trabalhando num mesmo conceito, eu acho que traz a riqueza. Eu acho que é isso que a bandeira vai conseguir contribuir, com certeza. É só um ponto, fazer um afago para o Banco Central, que é extremamente Mas... positivo. Não, porque acho que logo a gente vai falar das consultas, talvez a gente tenha algum... a gente começa pela parte da uma amenizada. Exato. Mas fazendo esse pequeno afago, essa ideia de sandbox que o Banco Central tem no Brasil Lift sandbox, eu acho incrível. Assim, isso é algo que falta em outros países, é algo que é muito útil, é muito interessante, a oportunidade de a gente trabalhar uma ideia... Todo mundo aprende junto. Né? Exato. E eu na acho, prática. Acho muito legal isso, que é essa parte mais humilde, vamos dizer assim, não sei, vamos conversar junto, tragam, né, as ideias, vamos testar, vamos fazer realmente isso é sensacional. muito legal, isso coloca a gente ali na vanguarda. Em outros bancos centrais não tem isso. Não tem, é muito difícil encontrar. É muito difícil. Ultimamente eu tenho estudado bastante bancos centrais diferentes em localidades, até na Europa, que, assim, é um negócio pequeno, né? Perto do Brasil, mas tem vários países, vários bancos centrais. Acho que ali tem muita diversidade de posicionamento de banco central. Tem uns mais conservadores, tem uns mais abertos para inovação. Então, se eu fosse escolher hoje, eu escolheria Luxemburgo como um lugar legal para ir e fazer regulação, porque lá eu acho que é um pouco mais... Bom, gente, com os 5 habitantes que tem lá. É mais fácil difícil, né? Mas chegar numa reunião, assim, de domingo. Gente, mas eu fiquei chocada que a Grécia tem Banco Central. Eu falei, mas Grécia, gente, é uma rampa. Como assim? Mas é muito interessante ver isso. E aí, quando você faz esses balanços, esses comparativos, realmente você vê e fala, cara, é o lugar... Fora Brasil, para se ter uma licença, é muito difícil você encontrar. E é um mundo, né? É um mundo de oportunidades. E aí, quando você vai pincelando o porquê, aí você vai dando cheques. Porque aqui tem um ambiente de sandbox, é um ambiente que o regulador é mais flexível e propenso à inovação, outro check. Então, para a empresa, né, para o mundo capitalista que a gente vive, é isso que a gente tem que ver. Onde que a área de produtos vai conseguir ter mais flexibilidade e não vai ficar pedindo a benção. Eu posso fazer isso, por favor? Enfim, então, é isso, gente. Mas só fechando aqui o nosso amor pelo Bacen. Que eles corrigiram a gente, tá, gente? Eles falam, a gente não chama lá de Bacen, lá é o banco. Lá é banco. Então, gente, é o banco. Muito bom. Eu acho que assim, o papo tá muito bom, Má. E aí, eu sugeriria da gente dar um break. Vamos, porque tem muita coisa aqui para assimilar, né? Muita coisa para assimilar. E eu acho que a gente pode recomeçar um papo numa outra perspectiva. O que vocês acham? Acho que é bom, acho que a gente... Vamos lá.
Acho que vale, né? Então, Vamos. gente, por enquanto, muito obrigada. A gente volta com a mesma roupa. Mentira. Daqui um pouquinho. E Das aí, polêmicas, né? das Vamos polêmicas, falar eu um acho- pouquinho de polêmica. Exato, a gente resolveu fazer essa divisão, acho que para focar um pouco no conceito. Então, aqui hoje a gente tentou trazer nesse episódio os conceitos básicos de bandeira, de onde que, como se posicionam, As novidades do Banco Central, junto as com as conexões, enfim. Mas acho que vale a gente trazer um pouco mais do momento atual. Acho que tem algumas consultas públicas que vale a gente explorar mais. Então, até a próxima!